pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Artista. Primeiramente, eu já peço desculpa por não estar aqui com certa regularidade, como o nosso outro podcast, Marhubcast. Aqui no Papo de Artista, a gente não tem um cronograma, não tem uma frequência, porque esse não é o objetivo aqui. Aqui eu não venho falar com constância, eu venho falar com conteúdo. Então, quando há um conteúdo a ser falado, eu venho aqui e falo. Não é eu tenho uma agenda toda segunda-feira, eu vou estar lá falando alguma coisa. É quando aqui realmente toca. E que a gente falou inicialmente sobre o tempo, sobre as nossas metas, a gente falou um pouquinho sobre arte, sobre a função da arte, e a gente começou a desenvolver aí a partir de questões essenciais para questões um pouquinho mais artísticas, que é o nosso tema. O nosso tema é sempre arte, criatividade, empreendedorismo, entendendo aí o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento como uma coisa intrínseca ao artista e ao criativo em si. Tá? E nessa evolução, eu tenho, sido tocada em alguns assuntos de forma muito forte. O nosso clube do livro, eu estou lendo um livro super interessante que se chama A Arte do Impossível, de Steven Kotler, em que ele toca em questões de você fazer algo impossível, mas ir além das suas metas, ir além dos seus objetivos e fazer algo que inicialmente parece impossível, mas não é. Um dos pontos que ele chega é o flow, que a gente já está acostumada a entender esse conceito, mesmo não tendo lido o livro do Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é o flow. Como é que a gente chega nesse estado de flow tão importante para o artista, para o criativo, para a pessoa que está desenvolvendo algo novo, né? Como é que é esse mistério, né, desse momento em que tudo parece fluir? Como o nome já diz, flow em inglês. Como é que chega nisso? Como é que ativa isso, né? Em que a inspiração está no máximo, né? Em que você está fluindo, não há entrave, não há bloqueio criativo. É como se fosse, eu gosto de colocar aí uma água, né? De um rio, de um riacho que flui. E se tiver uma pedra, a água já toma essa forma e já continua o seu ritmo. Né? Igual Bruce Lee falava, be water, my friend, né? Seja água, meu amigo, se adapte, né? Se você coloca água num copo, ela vai ter a forma de um copo. Se você coloca água numa tigela, ela vai ter a forma de uma tigela. Se você coloca num rio fluido, com flow, ela vai ter aquilo ali, ela vai continuar o seu percurso. Não é uma pedra, não são duas que vai parar, né, o fluxo daquela água. Be water, my friend. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. E eu também estou no Clube do Livro de uma comunidade de inteligência artificial. É uma comunidade do Alan Nicholas, não sei se vocês conhecem ele, se vocês conhecerem, ele é muito bem identificável, né? Ele tem bastante cabelo, uma barba grande até aqui, né? Ele é jovem, mas ele usa sempre um óculos escuro de lentes amarelas. Então, se você já viu essa figura por aí, é bem identificável. Ele tem uma comunidade chamada Lendários, que eu entrei há relativamente pouco tempo, entrei em março, a gente está falando aqui de novembro agora, e uma das coisas que tem dentro dessa comunidade, né, de inteligência artificial é um clube do livro em que eu faço parte também. Não só o meu, né, mas eu também participo de outros, eu estou sempre ativa, atenta, né, a coisas que estejam acontecendo. Os encontros acontecem diariamente, somente por voz, a gente não se vê, né, no Discord,
que de repente é um aplicativo que muitos de vocês não conhecem, né? É um aplicativo que muita gente da nova geração utiliza, muita gente ligada à inteligência artificial, à Web3 utiliza. Ele tem uma organização um pouco mais diferente, temática, né? Por temas e tudo assim. É interessante. Mas ainda não vejo tão difundida em certos nichos, tá? Quem usa o Midjourney usa a partir de lá, então já tá ciente de como funciona mais ou menos, mas a gente está lendo esse livro aqui. Esse livro aqui se chama A Escola dos Deuses, Formação de Líderes da Nova Economia, e ele é do Hélio Dana, italiano. E eu comecei a ler com eles despretensiosamente, porque não conhecia esse livro, e apesar de eu ser uma pessoa muito ativa e muito atenta a referências, né, no nosso curso Leitor Supremo, né, eu toco nesse assunto, né, das referências, dos insights, de como ficar atento, de como ler livros bons, né, livros que eu não acredito que livros te mudem, né? Ou o livro que mudou sua vida, eu não acredito muito nisso, mas livros que vão plantar sementes nesse sentido, né? E que possivelmente podem vir a ser um terreno fértil para que coisas, né, projetos, né, coisas aconteçam. Mas foi indicado esse livro lá dentro, depois que a gente leu O Propósito do Sri Baba, e depois a gente lê o Flow, né, o Flow Guia Prático do Mihaly Csikszentmihalyi, né, não o Flow teórico, né, o Flowzinho, vamos dizer assim, e a gente começou a ler esse livro por indicação do meu querido amigo Rodrigo Feldman. Nunca tinha ouvido falar, mas ele falou que leu esse livro no momento específico da vida dele, né, e o que acontece? Esse livro está indo para os meus top 3 ou top 5 livros da vida. Quando isso acontece, a essa altura das leituras, né, a essa altura de livros já lidos, isso é uma alegria. Eu quero que vários livros desbanquem os livros que eu já li, eu quero que essa lista de top, né, seja revisitada sempre, né? Se eu tiver com um livro top durante 10 anos, para mim, né, não é legal. Eu quero que aquilo, que tenham livros que desbanquem livros top 3, top 5 da minha lista. E esse é um deles. A experiência de ler todos os dias com pessoas do mundo inteiro, brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro. Temos pessoas, né, da Inglaterra, temos pessoas dos Estados Unidos, temos pessoas de São Paulo, temos pessoas de Portugal, né, eu aqui fico em Niterói, Rio de Janeiro, então é uma troca, até de fuso horário, troca muito interessante, diária, então tem uma disciplina muito boa, isso é muito importante, né, para a leitura, mas um livro denso, um livro que não é um livro fácil, um livro que não toca em assuntos fáceis, e não toca de forma fácil, toca de forma mais filosófica, mais interpretativa, mais, às vezes, até indireta em certos assuntos, mas um livro que está completamente arriscado. E livros assim, né? O Ryan Holiday fala, né? O livro, quando termina, tem que parecer que vai à guerra. Os meus parecem que não vão à guerra, eu trato eles muito bem, mas eles estão bem riscados, escritos a lápis, né, e bem assim, vividos, vamos dizer assim. Agora esse livro toca em temas muito interessantes e eu prometi para esse grupo, né, que a gente está fazendo parte, né, esse clube do livro, que eu ia tocar um assunto aqui em um desses episódios, e estou fazendo porque eu prometi e estou aqui. Ele chega aqui em algum ponto e fala sobre algum momento de vida, né, em que, para mim, eu fiz uma referência cruzada àqueles projetos que a gente deixa morrer dentro das gavetas e por medo, era o tema dele aqui, a gente não deixa eles saírem do papel. Isso sempre me intrigou, porque eu sempre fui uma pessoa de projetos, se acreditando ou não, eu sempre tentei entender um pouquinho os signos, né? Eu não sei se eu acredito tão piamente nisso, mas eu sou sagitária, não sagitária fiel, assim, daquelas pessoas que, nossa, viaja o tempo todo, quer ir para night festas. Eu não sou tão de night festas, eu gosto de viajar, mas eu acho que não sou tão viajadeira quanto típicos, né, sagitarianos. Mas o que eu gosto do Sagitário é que ele tem
em seu símbolo, metade homem, metade cavalo. Isso traz uma questão de liberdade, de selvagem, de se entregar, com a força e a potência de um cavalo. E na mão dele, do homem cavalo, existe um arco e flecha. Quer dizer, ele sabe para onde é que ele quer ir, ele aponta. Mas isso também traz uma questão muito, muito prática. Não é uma pessoa, não são pessoas, os sagitarianos, que gostam de trabalhos. Eles gostam de projetos, porque ele tem um alvo, ele já tem a flecha e o arco na mão, e ele atinge. Isso para mim ressoa muito forte, desde muito tempo. Eu sou pessoa de projetos. Começou, foi, determinação, ação, atitude, não sei o que, pau, aconteceu, lancei meu livro, pum! Tem um produto, tem um serviço, tem uma entrega, né? Tem um resultado. E aí eu encerro, né? Analiso aquilo tudo e vou para outro. E vou para outra flecha, para outro alvo, para outra estirada de arco, né? E para outra meta. E eu pensando nisso, me fez pensar em projetos que a gente guarda na gaveta e não deixa morrer, não deixa viver, né? E deixa morrer por causa do medo. E eu tenho medo, né? Mas ultimamente eu acho que fazendo 40 anos, eu acho que esses marcos, né? Eles pegam a gente com... Quem não viu ainda, vai num dos primeiros episódios, que é o nome é Tempo. E a gente pega forte nessa questão de tempo. Eu acho que quando a gente faz 40, 30, né? Datas redondas, né? Até 35 e tal, a gente se questiona. Se não viu esse capítulo, veja, porque ele está fantástico. E você vai entender a urgência que você tem na sua vida. Se você ainda não tem, você tem que tê-lo. E o que acontece? As pessoas morrem com projetos mortos dentro de suas gavetas. Medo de quê? Você não é nada. Desculpa falar. Ninguém liga para você. Ninguém liga. E para os seus projetos, muito menos. E para uma coisa que está dentro de você, menor que você, que são os seus problemas, imaginados, pensados, vividos antes deles existirem, e às vezes eles nem vão existir, mas você viveu eles como problemas na sua cabeça, e eles são menores do que você e ninguém liga. Você é 1 em 8 bilhões de pessoas em um planeta Terra dessa galáxia. Quem é você? O que são os seus problemas? Não são absolutamente nada. Em 100 anos você vai ser pó. Você não vai existir. E quiçá você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus tataranetos, pelos seus tataranetos. Deixe legados. Deixe que sua voz ressoe. Hoje eu vi um story muito interessante, @SheLovesFuture, segue ela, eu adoro tendências de futuro, segue ela, Mônica Magalhães, SheLovesFuture, fala sobre tendências de futuro, não saindo aqui, mas ela posta umas coisas interessantes. Era um estádio cheio de gente, pinhado de gente, onde estava tendo um show e todo mundo estava cantando uma música do Ave Maria, aquele dentuço que era gay e que... Putz, grila, qual é o nome dele? Bohemian Rhapsody, é ele, você sabe do que eu tô falando, né? Bohemian Rhapsody. E todo mundo estava cantando essa música, sem som, a capela, juntos, milhares de pessoas. 33 anos depois da morte desse cara. Isso é ter uma vida que ressoa. Isso é permanecer. Isso é ter feito uma vida que tocou vários corações e continua tocando, porque você não morre quando sua carne morre, quando você vira pó. Você não morre aí. Você morre quando a última pessoa se lembrar e falar de você. Quem vai ser a última pessoa que se lembrar de você?
Vai ser o quê? 1 ano depois de que você morrer? 10 anos? 5 anos? 20? 33? 100? Ou mais como Leonardo da Vinci? Ou mais como Einstein? Ou mais como Aristóteles? Ou mais como Buda? Jesus? Ou mais? Quanto tempo vão falar de você depois da sua morte? E sabe o que fica? Sabe o que faz isso aí continuar? É o que você deixa no coração dos outros. É o que você faz mudar. Mas isso só acontece quando alguma coisa sai de você. Quando você pare de dar luz, né? De parir. Quando você pare alguma coisa que ressoa no mundo, que depois entra na cabeça e no coração de pessoas, e quiçá milhares de pessoas. E de repente isso que entra nos outros também algum dia vai parir. Ou vai ser parido de alguma forma e vai continuar. E é assim que você continua. Porque, na verdade, é assim que você deve viver. Desafiando a morte. Não morrendo. Mas a gente não entende isso, né? A gente faz questão que nossa vida seja uma besteira de memes, de postagens, de nadas em cima de nadas que não ressoam nadas e não deixam nadas e não significam bosta nenhuma. Pensa aí, seu último ano, tá acabando o ano, novembro de 2024. O que vai ficar desse seu ano? O que vai ressoar desse seu ano? Tudo bem, não são milhares, igual o Bohemian Rhapsody, que não lembrei do nome dele. Escreve aqui para mim o nome dele, por favor. Mais no seu filho, mais da sua mãe, mais do seu aluno, mais da sua professora. O que está ressoando de você? O que está ficando? O que está grudando? O que está colando? Nada. Nada. Poxa, eu decidi no início desse ano que a partir desses anos, né, como resolução, eu vou fazer uma lista de coisas que eu deixo, de coisas que eu concluí, de coisas que ressoam em mim anualmente. Esse ano, 2024, eu olhei minha lista. Esse ano eu abri e fechei um clube do livro de 6 meses, 6 livros, entregas no Zoom, entrevistas. Foi muito legal, foi muito cansativo, foi muito difícil, mas foi muito legal. Então teve o Clube do Livro Mentes Brilhantes. Eu lancei um livro best-seller na Amazon sobre teoria da cor, técnico, mas muito bom, baseado num livro, num curso que eu já tinha feito, mas eu escrevi, eu detalhei, eu trouxe ferramentas para as pessoas que querem aprender. Esse livro foi um dos melhores livros, porque eu comprei todos de teoria da cor. Todos. E esse é a teoria na prática. É o que consegue entregar a prática num livro, diferente de vários outros. Não me gabando, por isso ele se tornou o best-seller Amazon. Terça-feira, hoje é quinta, terça-feira eu vou lançar meu segundo livro, chamado Leitor Supremo, sobre técnicas de curadoria, anotações, tirar do papel os aprendizados e se tornar a sua melhor versão, uma versão suprema, a partir da leitura, mas não só da leitura, do estudo, né, de livros, baseado no nosso curso Leitor Supremo. Está criando um livro, quiçá ele será também um outro best-seller em um ano. Eu lancei o Leitor Supremo esse ano, eu lancei o curso Teoria da Cor esse ano, eu lancei o livro da Teoria da Cor esse ano, eu estou chegando ao marco de 75 entrevistas no meu podcast, Marhubcast. Quem sabe, né, ano que vem eu consiga fechar em 100 entrevistas, 150 entrevistas.
É difícil pra caramba, eu edito tudo sozinha, mas eu tô chegando nesse marco. E agora, semana que vem, são 75 entrevistas que eu fiz, uma a cada semana, editada. Cara, e aí eu li essa lista de entregas, essa lista que eu não só comecei projetos, mas eu finalizei, eu entreguei. Tem ali, tem um carrinho, tem um... Cara, teve encontros, teve feedbacks muito legais, né? O que mais eu fiz esse ano? Eu entrei no arco e flecha, fiz 3 meses de arco e flecha porque eu li um livro, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, e por mais que eu tenha lido pela segunda vez a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, eu nunca entendi o que era soltar um arco e flecha. E aqui tem tudo a ver, né? Que eu tô falando sobre o Sagitário com arco e flecha na mão. E eu não tinha entendido o que era o arco e a flecha que eu tinha lido. Porque não basta ler. Eu li em 2005 esse livro e voltei a ler esse ano agora, no início do ano. E aí eu falei, eu vou entrar num curso para aprender. E aí eu entendi que a empunhadura de um arco e flecha é igual, é idêntico à de um revólver. E por mais simples que isso seja, eu não tinha entendido isso antes. E eu entendi só assim, colocando a mão naquilo, é que eu entendi que eu estava segurando uma arma branca, mas uma arma. E eu entendi que você esticar aquela corda e chegar até aqui na sua boca, eu não sabia que você chegava até a boca, eu achei que você chegasse até aqui, sei lá. Você chegar na sua boca e você fazer assim, esticando esse arco, ele pode chegar a pesar 20 quilos na sua mão. E isso dói, isso arde. Para mim, que não faço isso, mas imagina um atleta que faz 100, 500 por dia, imagina isso aqui desse atleta. E que aquilo treme. Só que você está focando num ângulo que você tem que atingir e qualquer micromovimento, qualquer respiração, que o livro fala de respiração muito forte, muito detalhado, qualquer respiração diferente já não atinge o seu alvo. E como é que a prática disso me trouxe a experiência, como é que eu consegui entender conceitos que o autor não estava falando de atirar por atirar o arco e flecha. E ele estava fazendo uma comparação com você, com seus objetivos, com as suas metas, com o seu mundo, sabe? E eu só consegui entender, por mais que eu tenha entendido, por mais que eu tenha estudado o livro e não lido, eu consegui entender realmente quando ele se tornou físico na minha mão, quando ele se tornou material na minha mão, quando eu entendi que era uma arma, quando eu entendi o peso, quando eu entendi a respiração e o cansaço daquilo. E aí eu consegui ter a base para fazer esse curso e para escrever o livro que eu vou lançar na semana que vem, porque eu entendi a força da aplicação, a força de fazer com que o que está escrito aqui saia. Só que o problema, que eu falei aqui para os meus amigos de Clube do Livro Lendários, é que é uma pena que muitos projetos morram em gavetas. E o apelo desse pequeno podcast aqui para vocês, de coração, olhando olho no olho, não deixa. A vida é um sopro, você é um sopro. Não sei quando você vai entender isso. Você é um sopro. Eu tenho 40, se eu viver 90, eu já estou chegando na metade. E até aqui foi a metade. Sabe? E minha avó, quando estava quase falecendo, acho que até já falei aqui, quando foi o episódio do tempo, 95 anos. Cara, ela chegou para mim e falou assim, Marcela, foi tão rápido. E eu não soube responder. Eu não tive palavras para responder.
Porque o que eu consegui pensar foi o seguinte: se eu chegar a 95 anos, com a saúde física e mental que ela estava ainda naquele momento, né? Lúcida do jeito que estava, eu sabia que eu ia chegar naquele momento tendo a certeza que eu ia falar a mesma coisa. Tendo a certeza que eu ia falar, quem sabe, eu não tenho filhos ainda, mas quem sabe falar para os meus netos ou para os filhos das minhas sobrinhas, quem sabe, que, cara, foi rápido demais. Que eu ia falar a mesma coisa que ela. A mesma coisa que ela. Eu ia ter a mesma sensação. Eu tenho certeza disso. E eu fico pensando, né? Como é que eu faço para viver mais? Como é que eu faço para viver mais no meu dia a dia, nas minhas 24 horas? Como é que eu faço isso valer a pena? Como é que eu faço chegar lá e não falar isso, mas falar, cara, foi rápido, foi, mas eu fiz tanta coisa, eu entreguei tanta coisa, eu não poderia ter feito diferente. E não ter me arrependido. E não ter pensado, cara, eu fiquei tanto tempo em maratona de Netflix, eu perdi tanto tempo no celular, eu perdi tanto tempo e eu tô suplicando por tempo, por minutos, por... Cara, eu tô suplicando por tempo perdido, por bobeira, que eu não quero chegar lá assim. Eu não quero. Eu quero fazer valer. Eu quero chegar lá e falar, cara, foi bem vivido. Olha o que eu entreguei. E eu estou fazendo essa lista desde hoje. Eu estou fazendo essa lista de coisas que eu consegui finalizar. Porque a gente começa o ano com listas que a gente quer começar. Mas muitas vezes a gente não fecha essa lista. Muitas vezes a gente não tira dessa lista o que a gente finalizou e bota numa lista de tipo, cara, acabei, finalizei, entreguei, vendi, concluí. Toquei corações. Valeu, não valeu? Foi um fracasso, não foi? Mas, cara, tá fechadinho aqui. Foi do jeito que eu pensei ou não, mas tá fechadinho aqui. Sabe? E eu quero ser uma mulher, ao longo dos seus longos anos, idos de vida, que chega e que fala. Poxa, foi muito rápido. Mas olha quanta coisa eu finalizei. Tanta coisa eu fiz. E valeu a pena. Por isso eu fecho meu celular, eu tento ver se a cada dia vale a pena, porque são microcélulas que a gente começa a fazer diferença. E isso aqui, ele falou coisas muito importantes, né? Lembre-se, você pode possuir apenas aquilo que você se responsabiliza. Lembra aí do Pequeno Príncipe, né? Se você se integrar, se você se tornar uma unidade, o mundo inteiro está salvo. É só a sua visão que precisa ser corrigida, não a humanidade. Nenhum poder fora de você pode destruí-lo. Fora de você, nada pode acontecer sem o seu consentimento. Não se preocupe com o mundo, preocupe-se só com você. Os recursos não são limitados. Aquilo que chamamos de realidade é apenas o reflexo dos nossos sonhos, o espelho dos nossos estados de ser. A verdadeira educação é liberdade de qualquer forma de hipnotismo, dependência ou superstição. A verdadeira educação é o abandono de seus conflitos internos. Morte é um mau hábito. Aqui a gente linka com aquilo que eu falei, como é que você vai perdurar. Como é que você vai perdurar? A verdadeira educação é uma atividade subversiva aos olhos do establishment. Olha que legal. Ser materializado torna-se ter. E o ter sublimado torna-se ser. Ser e ter é o fator tempo.
Se extraordinariamente conseguimos comprimir o tempo, conseguiríamos ser antes de ter. Ser, fazer e ter depende do ser, assim como a sombra para a dimensão e a forma depende do objeto que o projeta. Ciência e consciência caminham juntas. Toda conquista no visível, todo incremento da capacidade de fazer e de ter da humanidade sempre foi antecipado por uma conquista do ser. Ser vem antes de fazer, vem antes de ter. Às vezes a gente quer ter para ser. Na verdade, essa equação é completamente diferente. Ser não é contraposto, mas sobreposto ao ter. É a causa do ter. A qualidade cria a quantidade, jamais o vice-versa. Visibilis ex visibilibus. Esse livro é um livro que, apesar de não acreditar nisso, eu acho que de repente ele pode plantar uma semente para, quiçá, mudar a sua vida. Eu acho que queria muito que você encontrasse livros assim. Esse está sendo assim para mim, em certo sentido, mas muito por causa da troca que eu estou tendo com esse grupo ao ler esse livro. E essa egrégora é muito importante. E assim, esse ano eu consegui entender certas coisas. Eu preciso agilizar certos projetos, senão eu morro primeiro. Eu preciso fazer acontecer, senão o tempo passa e o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar de qualquer forma. Eu preciso ir finalizando. Uma coisa que eu falo no livro que eu vou lançar na semana que vem é para a gente subverter, e essa é uma técnica minha, na verdade, é para a gente subverter o conceito de que às vezes a gente fala o progresso, né? O caminhar é o importante. Mas viver na caminhada, a gente às vezes para, às vezes a gente morre ali. O que eu falo nesse meu livro, em certo ponto, de uma técnica, é que para você conseguir a disciplina, conseguir a entrega, conseguir fazer acontecer, realmente fazer a diferença, para você não morrer, não se deixar morrer, é que você tem que ter ou ver resultado. A gente precisa disso como ser humano, né? E às vezes se a gente inverter, por exemplo, se eu preciso ler, eu não estou tendo disciplina, eu vou pegar um livro curto, pequeno, objetivo, em que eu consiga ler um parágrafo, uma página por dia, e o meu objetivo vai ser terminá-lo, porque é o resultado que eu vou estar procurando antes do progresso. E quando eu chegar no resultado, eu vou entender como é que foi até ali. Nem que seja rápido, nem que seja atropelado, nem que não seja o ideal, mas eu vou ter entendido como é que é chegar até ali. Eu vou ter entendido como é que é ler um parágrafo todos os dias. Eu vou ter entendido como é que é finalizar o entendimento de um livro, nem que ele tenha 60 páginas. E eu vou falar, cara, eu consegui. Ok, não foi um livro grande, não foi um livro denso, não foi um livro nem que você estava até às vezes tão empolgada assim, mas você terminou. E assim, tendo um resultado positivo, você, na próxima vez, você vai aproveitar. Olhar pela janela e aproveitar o caminho. Mas você correndo para conseguir um primeiro resultado, isso te ajuda a que na segunda vez seja uma experiência legal e você entenda que você consegue. Então, às vezes, subverter esse negócio de, é um processo. Não. Às vezes, tente resultado primeiro. Né? Se você lançou um livro e ele não foi bom, é ótimo. Se você demorou para lançar e lançou algo perfeito, é porque você demorou demais para lançar. Não é? Então é isso. Faz acontecer. Tira da gaveta. Não tenha medo de críticas. Ninguém se importa com você, na verdade é isso. Acho que aqui foram muitas coisas. Desculpa ter falado muitas coisas nesse desabafo. Eu só venho aqui para fazer
episódio nesse podcast quando eu tenho algo a falar. E aqui, ao chegar ao final, praticamente, desse livro, eu tive algo a falar. Não tenha medo. Desempoeire esses projetos dentro da sua gaveta. Não morra antes que eles. Faça acontecer. Tire. Se deixe à luz. As pessoas não se importam tanto com você. Não se importam. Essa é a realidade. Acredita em mim. Faça acontecer. Você daqui a pouco vai ser só pó. O seu projeto continuará. Espero ter te inspirado hoje. Até o próximo episódio, quando eu tiver mais alguma coisa importante para falar com vocês. E quem sabe eu choro de novo. Ai, meu Deus do céu, hoje foi emoção. Muito obrigada, continue aqui. Veja o nosso podcast, participe da nossa comunidade criativa. Aqui a gente quer, crescer, fazer a diferença, sermos a nossa melhor versão. Supremos, quem sabe. Te espero lá no próximo episódio. Até. Tira esse projeto da gaveta. Quero ver. Me chama para o seu lançamento. Me chama, me passa o link. Eu quero curtir com você e te aplaudir na primeira fileira. Abraço. Beijo. Até a próxima.